Olá, meu nome é Bruna Mancini e hoje eu vou apresentar, junto com a Trisha Amaral, o nosso trabalho de cinética aplicada no curso de Engenharia Química. A cidade de Townsville. Bom, mas por que as meninas superpoderosas? Florzinha, Docinho e Lindinha foram criadas com açúcar, tempero, tudo que há de bom e o elemento X. Mas o que seria o elemento X? Eu aposto que você não sabe, e eu também não sei. Então, no nosso trabalho, nós vamos desvendar o que seria o elemento X através da cinética das reações em reatores. Mas nós não vamos fazer isso sozinhas. A senhorita Kine vai nos ajudar nas explicações da parte teórica, que é a resolução da nossa prova. Vamos à questão 1. Com relação aos conceitos básicos sobre cinética química, letra A. Responda. Por que o engenheiro químico em formação precisa estudar cinética química? A cinética das reações ela precisa ser conhecida para o engenheiro químico projetar adequadamente, em escala industrial, os equipamentos onde essas reações serão efetuadas. Ou seja, o estudante, o engenheiro químico, ele precisa saber a cinética de uma reação, os parâmetros que ela precisa para acontecer, os fatores que alteram para poder ele projetar adequadamente o equipamento onde essa reação vai acontecer. O que são reação química, espécie química e identidade química? Reação química é o rearranjo ou redistribuição dos átomos constituintes de certas moléculas para formar novas moléculas diferentes das primeiras em estrutura e propriedades. Espécie química é o componente ou elemento químico com certa identidade, enquanto esta, a identidade química, é determinada pelo tipo, número e configuração dos átomos de uma espécie. Agora vamos à letra C. Apresente 3 exemplos de reações químicas. Aqui temos a decomposição do óxido de mercúrio, tem a síntese do gás carbônico, onde há a junção do carbono e do gás oxigênio, e por último, a combustão completa do etanol, onde etanol e oxigênio se transformam em gás carbônico e água. Em todas essas 3 reações, nós podemos ver na prática o conceito de reação química, que é a redistribuição de átomos em dadas moléculas em novas moléculas. Considerando uma reação irreversível de primeira ordem a volume constante com estequiometria 1:1. Dado o valor da taxa de reação como 0,005 segundo a menos 1, determine o tempo de reação em minutos necessário para reduzir o número de mols de A para 75% de seu inicial, utilizando um reator descontínuo. Além disso, determine a conversão e discuta o resultado obtido. Bom, na letra A da questão 2, a gente utilizou a equação de projeto do reator batelado, que diz que o tempo é igual à integral do diferencial do número de mols dividido pela taxa de reação negativa multiplicada pelo volume. E essa integral vai do número de mols final ao número de mols inicial. A gente inverteu o intervalo de integração para nossa taxa de reação ficar negativa. A senhorita Kine nos orientou a substituir a nossa taxa de reação negativa pela constante da taxa multiplicada pela concentração final, que nada mais é do que o número de mols sobre o volume. Fazendo as devidas substituições de valores ao longo da nossa equação, a gente resulta que o tempo é 0,959 minutos. Calcular a taxa de conversão é bem simples. A equação é a seguinte: taxa é igual a 1 menos número de mols final sobre número de mols inicial. Como a gente viu a relação lá no enunciado da questão, nosso número de mols final é igual a 75% do número de mols inicial, o que resulta numa taxa de 0,25 ou 25%. Segunda questão, letra B. Dado o valor da vazão volumétrica de entrada como 30 litros por hora e da vazão molar volumétrica como 30 mols por hora, utilize a constante da taxa do item A para determinar o volume do reator-tanque com agitação operando em condição de mistura perfeita, que no caso é o CSTR, para atingir a conversão do item A. Além disso, determine a concentração de A na entrada do reator. Aqui nós vamos calcular o volume do reator CSTR utilizando a equação de projeto do reator CSTR, que é volume é igual à diferença do fluxo molar na entrada e na saída dividido pela taxa de reação.
O fluxo molar é dado pela multiplicação entre a vazão volumétrica e a concentração. Como o volume é igual na saída e na entrada, nós podemos considerar as duas igual a V0. Então, aqui na segunda linha, o volume vai ficar igual a V0 multiplicado pela concentração na entrada menos a concentração na saída. Aqui embaixo vamos ter, substituindo os valores, a vazão volumétrica é 30 litros por hora, dividido pela constante, já transformada para a hora, que fica 18, vezes a razão entre 0,25 e 0,75. Calculando tudo, o resultado vai dar o volume igual a 0,55 litros. Para calcular agora a concentração de A na entrada, CA0, é só usar a equação do fluxo molar, onde FA0 é igual a CA0, que é a concentração na entrada, vezes VA0, que é a vazão volumétrica. Os dois valores nós temos, que são o fluxo molar, que é 30, e a vazão volumétrica, que também é 30. Então, dividindo um pelo outro, dá que a concentração de A na entrada é 1 mol por litro. Na letra C, pede-se para a gente calcular o volume de um reator PFR nas condições definidas nos itens A e B. A gente iniciou a letra C pela equação de projeto do reator PFR em sua forma diferencial. Ela diz que a taxa de reação é igual ao diferencial do fluxo sobre o diferencial do volume. Esse fluxo pode ser substituído pela vazão volumétrica multiplicada pela concentração. Ao resolver a integral, a gente vai ter que o volume é igual à vazão volumétrica dividido pela constante da taxa multiplicado pelo logaritmo natural da concentração inicial dividido pela concentração final. Substituindo os valores dados na questão, a gente acha o volume como 0,479 litros. Bom, e o que a gente pode concluir com as resoluções das letras B e C? O reator PFR necessitou de um volume bem menor do que o reator CSTR para operar na mesma taxa de conversão. Isso é justificado pelo fato de que o reator PFR opera na maior taxa de reação possível, acompanhando a curva de reação, enquanto o CSTR necessita de um volume maior para obter as mesmas taxas de conversão, que no caso da questão foi bem pequena, foi de 25%. Agora vamos para a questão 3. A reação exotérmica irreversível 2A mais B, dando C em fase gasosa, ocorre em um reator adiabático com escoamento contínuo, tendo uma alimentação equimolar de A e B. O gráfico de FA0 sobre menos RA é dado agora. Esse aqui é o gráfico que nós iremos realizar as questões, que tem no eixo horizontal X, que é a conversão, e no eixo vertical FA0 sobre menos RA. Letra A. Qual o volume do PFR necessário para atingir 35% de conversão? Então, para calcular o volume de um PFR, nós vamos ter que calcular o valor da área abaixo da curva. Então, nós vamos fazer aqui a soma do retângulo, que vai ser a base 0,35, que é a conversão, vezes 50.000 a altura, mais o valor da área de um triângulo que fica acima desse retângulo, que vai dar pela base 0,35 novamente, vezes a altura, dividido por 2. O valor desse cálculo vai dar 78.750 metros cúbicos. Qual o volume do CSTR necessário para atingir 55% de conversão? Essa questão é bem simples, porque para calcular o volume de CSTR baseado num gráfico dado, a gente precisa apenas calcular a área do retângulo onde se encontram seus parâmetros. Então, aí no caso, como vocês podem ver na imagem, taxa de conversão de 0,55 encontra a curva no nosso parâmetro de 250.000. Então, a gente calcula a área desse retângulo e resulta em 137.500 metros cúbicos. Agora vamos, questão 3, letra C. Qual dos dois reatores você escolheria para conduzir a reação até a conversão de 75%? Então, nós vamos calcular o volume para cada reator na conversão de 75%. Então, primeiro, vamos calcular para o reator PFR.
Então, aqui vamos ter, no primeiro parêntese, a soma, a multiplicação para o retângulo, aí em seguida mais 2 triângulos. O total disso vai dar 168.750 metros cúbicos. Agora conto para o reator CSTR. Como nós sabemos, para isso é somente a área do retângulo, que vai ser a multiplicação de 450.000 vezes 0,75, que é a taxa de conversão. Então, o resultado vai ser 337.500 metros cúbicos. Comparando com o reator PFR ele tem o menor volume, por isso ele vai ser escolhido, o que também representa economia de custos. E o reator PFR ele é mais adequado para reações em fase gasosa, que é o caso dessa questão, e também isso é justificado o menor volume dele, porque ele trabalha sempre na maior taxa de reação possível, então ele sempre vai acompanhar a curva da reação e a área vai ser menor. Agora, nesse slide nós podemos ver graficamente a comparação do volume entre o reator CSTR e o PFR. O reator CSTR ele é representado pela linha tracejada vermelha e o PFR pela linha tracejada azul. Agora que a gente já viu a parte teórica, já viu como se calculam algumas variáveis, vamos para a parte prática. A gente vai agora para um experimento em reator de batelada em escala laboratorial. Mas não se preocupe, que o professor Utônio vai acompanhar todo o processo. Então estamos em segurança. Um detalhe, estamos cada vez mais perto de descobrir qual é o elemento X. Mas essa história eu acredito que vocês já conheçam. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Utônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. Vamos lá saber como é a modelagem cinética da degradação térmica do elemento X em reator batelada. O objetivo dessa prática é obter um modelo com validade experimental que possa ser utilizado para representar o processo de degradação do elemento X. Para isso, o modelo cinético de primeira ordem será considerado para representar a taxa de reação. Junto a isso, os parâmetros cinéticos serão estimados para esse processo em batelada. Mas o que é um reator batelada? O reator batelada é aquele que realiza a operação em regime fechado, é um processo descontínuo e ele é utilizado geralmente em processos que não exigem uma produtividade tão alta. Procedimento experimental. O elemento X foi centrifugado a 13.000 G durante 5 minutos. Obteve-se 2 ml de líquido com menor densidade, que foram adicionados a tubos de ensaio. Os tubos de ensaio foram lacrados, submetidos à degradação térmica isotérmica em aquecedores dry bulk, nas temperaturas 50, 70 e 90 graus Celsius. O processo foi monitorado por 2 horas para cada temperatura. A cada 30 minutos, alíquotas de 100 microlitros foram retiradas e analisadas em HPLC. No nosso modelo cinético, nós vamos considerar uma reação de primeira ordem, representada pelas equações que estão aparecendo aí na tela. Na primeira, nós temos o diferencial de concentração sobre o diferencial de tempo, que é igual a menos constante da taxa multiplicado pela concentração. A constante da taxa é também chamada de constante cinética de degradação do composto. Na segunda, nós relacionamos a concentração do elemento X com a concentração inicial multiplicada pela constante E elevado a menos kT. Mas se antes, na parte de resolução dos exercícios teóricos, nós trabalhamos com apenas uma constante da taxa, agora nós vamos trabalhar também com K0, que são relacionados na equação de Arrhenius. Fica de olho aí na tela. O K é igualado ao K0 multiplicado pela constante E elevado a menos energia de ativação sobre a constante do gases multiplicada pela temperatura. A gente pode chamar o K0 de fator pré-exponencial. É importante ressaltar que todos os parâmetros cinéticos foram determinados com base em regressão linear
dos dados em logaritmo natural. Então, também é legal falar que a gente calculou o erro médio experimental, de acordo com essa equação que está aparecendo na tela. Nosso resultado foi de 14,57% de erro. Parece um pouco assustador um erro maior do que 10%, mas não se preocupem, no final eu garanto que deu tudo certo. Agora vamos aos resultados. Aqui no gráfico 1 temos a redução aproximadamente linear representada pelo logaritmo natural de CA sobre CA0 da figura 1 sugere que o modelo cinético de primeira ordem considerado neste trabalho pode ser utilizado para reproduzir o processo de degradação do elemento X. Esse gráfico ele é de L de CA sobre CA0 em função do tempo em horas. Com base no gráfico 1, a gente consegue obter as constantes da taxa para as diferentes temperaturas, porque esse valor vai ser o coeficiente angular das retas. Então, como cada temperatura possui uma reta diferente, esse valor é facilmente calculado. O gráfico 2 foi construído para determinar os parâmetros da equação de Arrhenius, que mostram a dependência com a temperatura. Então, a gente conseguiu essa reta que está representada no gráfico. Utilizando a equação da reta do gráfico da figura 2, determinamos o fator pré-exponencial e a energia de ativação para o processo. Então, o nosso valor do fator foi K0 é igual a 2.208,35 hora menos 1 e a energia de ativação foi 21.013,64 joules por mol. E aí pessoal, aqui é o professor Otônio e eu vim revelar para vocês o que é o elemento X. Os resultados obtidos foram comparados com os valores relatados em literatura para a degradação de compostos em temperaturas similares. Assim, foi descoberto que os resultados obtidos com o elemento X encontram-se dentro dos parâmetros da degradação de ácido ascórbico em suco de laranja tipo pera. Que reviravolta, né? Quem diria que o elemento X é ácido ascórbico proveniente da laranja tipo pera? Realmente foi uma descoberta incrível. Nós esperamos que vocês tenham gostado e tenham se divertido com a gente, com a Florzinha, com a Lindinha, com a Docinho, o professor Otônio e a senhorita Kine. Obrigada! Então, mais uma vez, o dia foi salvo, graças às meninas super poderosas.